crime bárbaro que chocou o Brasil e resultou num processo com 9.000 páginas. Recentemente, foi peça fundamental em um dos julgamentos mais aguardados dos últimos 5 anos. O nome dele é Ederson Luciano Maia Vieira, um dos promotores do caso Bernardo. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Evandro. Satisfação estar aqui. Obrigado. A pergunta inicial é: a dramatização, artes cênicas, é uma disciplina acadêmica no curso de Direito? Porque o senhor teve esse dom. Não, nós não aprendemos a dramatizar na universidade, nos bancos acadêmicos. Eu acredito que muito do que foi visto durante o julgamento do caso Bernardo é a sinceridade. É a sinceridade aflorando, é o convencimento, é o sentimento no entorno da prova, que acaba fazendo com que nós nos expressemos daquela forma. 9.000 páginas o processo. O senhor recebeu 40 dias antes. Como é que foi isso? Realmente tem que estudar as 9.000 páginas? Um processo de júri. Se o promotor, se o advogado for para o plenário sem conhecer o processo na sua integralidade, o risco é muito grande. Então nós temos sim que dominar, conhecer todo o processo. Nós temos que saber o que tem de importante dentro daquele processo. E isso foi feito no processo do Bernardo. Como é que o senhor se prepara para um julgamento tão importante como esse do caso Bernardo? Eu quero saber se isso é nato, esse seu dom da oratória, do convencimento naquele momento. Eu faço júri há 20 anos. E como eu digo assim, acaba sendo para nós, promotores de júri, para os promotores que gostam de júri, acaba sendo natural. Aquela forma de externar os sentimentos acaba aflorando em razão da prova do processo. Eu recebi o processo, só que o caso Bernardo ele é tão intenso que apesar do volume das 9.000 páginas, era um processo que eu começava a ler e com os colegas não foi diferente, com o colega Bruno, com a colega Silvia. Nós começávamos a ler e nós não tínhamos vontade de parar. E eu acumulei as funções, eu não tive dedicação exclusiva. Eu continuava tocando as promotorias e foi um período que eu fiquei sozinho, enlajado nas promotorias criminais. Então eu fazia o meu trabalho e o trabalho de outros 2 colegas. Naquele momento ali na frente de todos, tem que saber dividir a razão da emoção? Eu não consigo. Não? Eu não consigo. Eu trabalho com a razão e com a emoção. Porque se eu entro num plenário na dúvida, eu sou o primeiro a pedir a absolvição do acusado. Então se eu entrei para um plenário, se eu comecei a falar convencido de que ele é culpado, eu vou dar o meu melhor para convencer a sociedade de que a pessoa merece a punição. Eu separei um trecho muito importante que o Brasil todo vai lembrar. Quero que o senhor comente depois. Vai rodar agora. Oi, amiga! Oi, amiga! Essa é a coitada que foi constrangida. Uma mulher de 1,80 m que podia ter enfiado a mão na Graciele. Doutor, essa parte foi forte, literalmente. Ali é o homem, é o cidadão, é o promotor, é o pai. Por que eu verbalizo daquela forma? Nós tínhamos uma acusada que desmaiou no plenário, que entrou no plenário chorando. E eu estudei o processo, eu ouvi os áudios. Eu estava ciente da ironia dela e da Graciele contra a sociedade de Três Passos, contra a atuação da Polícia Civil, contra a atuação do Ministério Público, contra a atuação do Judiciário. Aquilo ali é, sim, uma forma de verbalizar também raiva. Sangue quente, né? Sangue quente, porque, como eu disse, ali não é só o promotor. É o homem, é o cidadão que está atuando. Mas tem que ser um sentimento sincero. Aquele era o nível de indignação que eu estava com as artimanhas defensivas dela e da Graciele para tentar se isentar de um crime bárbaro como foi o que elas cometeram. O senhor é pai? Sou pai. Quantos filhos? Tenho 2 filhas. Naquele momento ali, passou um filme na sua cabeça da infância das suas filhas? Passa. Qualquer pessoa que entrou naquele processo, que teve contato com aquelas provas, com certeza sai melhor. A gente reavalia muito do que nós fazemos. A forma como o Bernardo pedia carinho, como ele pedia atenção, faz com que nós reavaliemos muito a nossa conduta profissional, o nosso empenho profissional, até onde a gente pode ir como pai, aonde a gente deve ir, onde nós devemos ir como pais. No momento que o senhor chega em casa, né? O senhor é casado, bem casado, um bom pai. O senhor leva para o lar o que aconteceu, né? Na sua vida profissional, num processo? Acabamos levando. A mais velha
A filha mais velha já, com muito mais tranquilidade, ela consegue entender o que acontece. Com a pequena, com a mais nova, que tem 9 anos, eu contei para ela um dia antes de eu viajar. Ela sabia, quando eu recebia a incumbência de auxiliar os colegas no júri, e eu disse: o pai vai trabalhar em um processo grande, que o pai vai precisar se afastar um pouco. E no dia que eu fui viajar, ela me perguntou o que era. Porque algumas coisas ela escutou. Ela me perguntou: pai, tu vai trabalhar num caso de assassinato? Eu digo: vou. E eu acho que ela escutou alguma coisa na imprensa. Ela disse: tem uma criança envolvida? Eu disse: tem. E eu expliquei para ela. A minha esposa, ela trabalhou direto. Ela estudou esse processo direto comigo. Porque eu precisava trocar ideia, eu precisava conversar, eu conversava com os colegas também, mas em casa era ela e poucas pessoas sabiam que eu ia atuar nesse processo. Então, o meu porto seguro para contar, conversar, acabava sendo a minha esposa. Ela estudou esse processo. E eu tenho essa característica, eu divido muitas coisas, o lado bom, o lado ruim da profissão eu divido sim. Com a família, com a menor de forma mais reservada. Perfeito. A gente continua no próximo bloco, sabendo intimidades do nosso promotor do caso Bernardo. Estamos de volta com a Rasa Entrevista, conversando com o promotor Ederson Vieira do caso Bernardo. Promotor, esse caso, né, que o senhor participou, foi o mais difícil da sua carreira? Não vou dizer o mais difícil, foi o mais recompensador. Porque nós comentávamos entre nós, os colegas que participamos, nós estávamos no 5º dia de julgamento e nós não estávamos cansados. Porque a recompensa que nós tínhamos em estudar aquele processo e poder transformar isso em palavras perante a sociedade era muito recompensador e com certeza isso supriu o cansaço que nós pudéssemos ter. Vocês até criaram um grupo no WhatsApp, né, os dois promotores, você e mais os 2 promotores. Vocês mantêm ainda esse grupo ativo? Vocês conversam diariamente? Durante o estudo do processo, sim, várias vezes por dia. Nós tínhamos as teleconferências, nós nos reuníamos a cada 2, 3 dias para conversar sobre o processo, trocarmos as ideias. Nós conversávamos sim, inclusive durante o julgamento. Inclusive, quem acompanhou o julgamento viu que teve um momento que eu pedi a compreensão da defesa, que a defesa diminuísse os comentários, porque isso acaba dispersando os jurados, tira a atenção dos jurados. Porque eu disse: olha, nós conversamos os 3 aqui o tempo inteiro durante o julgamento. Nós conversamos no grupo. Nós não estamos aqui para atrapalhar ninguém. Obrigado. Obrigado. Existe um Ederson antes do caso Bernardo e um Ederson depois do caso Bernardo? Existe. Existe um antes do caso Bernardo e existe um depois. Existe um Ederson que reforçou, confirmou a convicção no tribunal do júri, a importância do tribunal do júri, porque entregar aquele julgamento num processo onde o mandante do crime foi condenado com base em prova indiciária, que eram inúmeras provas indiretas evidenciando o envolvimento dele, nós podemos ter certeza que muitos julgadores iriam absolver e outros tantos iriam julgar, iam condenar. E ali nós tivemos 7 pessoas para decidir o fato. E se convenceram pelo envolvimento do acusado Leandro no fato. O garoto clamava por um pai, todo momento. O senhor se sente um pouco pai, né, do menino? Pai não. Pai ele tinha em 3 passos. Várias pessoas fizeram o papel dele. A família da tia Jussara, o esposo dela, o Petri, muitas vezes fizeram o papel. Eu me sinto um amigo do Bernardo. Eu me sinto alguém que foi escolhido por ele, talvez, por um acaso do destino, para que fosse falar por ele. Porque a gente sentia a presença dele no processo, a gente convivia com as imagens dele vivo, com as imagens dele morto. Eu me sinto como se eu fosse um porta-voz dele. E eu acho que tenho certeza que os colegas também. O senhor sentia ele em espírito próximo do senhor? Eu quero falar um pouco da sua parte religiosa, espiritual, né? Vamos entrar um pouquinho nisso. Como é que é o Ederson na religião? Eu me considero um agnóstico. Eu acredito que acima de nós existem forças, existem energias, e eu vou dizer que eu senti assim. Porque se não fossem aquelas fotos do Bernardo morto, a impressão que nós temos é que ele está vivo. Porque a energia dele ali dentro é muito grande. Ele envolveu muitas pessoas na vida dele. E ele continua envolvendo até hoje. E conosco não foi diferente.
Inclusive, a Silvia, a colega que atuou conosco, ela disse que toda vez que ela olhava aquela filmagem dele entrando descendo da caminhonete e entrando no Siena, ela dizia: corre, Bernardo, não entra porque tu vai ser morto. O senhor comentou nos bastidores que o Bernardo poderia ter virado santo ou poderá virar santo. Não é isso? Nós sabemos que em Três Passos as pessoas comentam muito nisso, as pessoas acreditam muito na energia dele. Tanto que na frente da residência dele, durante 5 anos, ficaram cartazes com a imagem dele. E isso, para o Ministério Público, foi muito representativo. Ao final do julgamento, a comunidade de Três Passos ir lá e retirar aquelas faixas, aqueles pedidos de justiça. Nós sabemos que uma parte daquelas faixas foram para a cova. Se criou um santuário no entorno da cova dele. E a outra parte foi para Santa Maria. E o Bernardo, de tudo que nós estudamos no processo, ele nunca foi feliz. Ele sempre teve uma infância difícil. Desde a primeira maternidade dele com a mãe tinha os problemas dela, mas pelo menos ele tinha uma mãe. E o Bernardo sofreu a vida inteira. E as pessoas sabem disso. E ele era uma pessoa tão evoluída, ele era alguém tão evoluído que ele nunca se queixou. O Bernardo, ele só pedia amor, ele pedia atenção. Agora chegou o momento do senhor conversar com o Bernardo. Naquela câmera ali, o que o senhor tem para falar? Se o senhor pudesse dar um recado para o Bernardo, que recado o senhor daria para aquela câmera? Primeiro, agradecer por ele ter nos escolhido. O Bernardo escolheu, acredito que a minha presença lá não foi um acaso, teve muito da participação dele, e esperar que a justiça, que a comunidade de Três Passos fez, ao caso dele, sirva de consolo, para quem sabe ele descanse e possa descansar agora de uma vez em paz. Muito obrigado pela sua presença no Arrasa Entrevista. Mais sucesso na sua carreira. Na próxima semana, na próxima terça-feira, voltamos com mais um Arrasa Entrevista para você aí de casa. Mas antes, para você que está ligado na Band, a Dermacorpus tem um recado importante, com mais um serviço pensando exclusivamente em você. E o assunto de hoje aqui na Dermacorpus Estética Avançada e Depilação a Laser é o emagrecimento. Você que gostaria de perder peso ou simplesmente manter o seu peso ideal, os profissionais vão ensinar isso agora. O primeiro processo na fase de emagrecimento é o bate-papo entre cliente e profissional. Elas ficam motivadas e elas fazem todo o tratamento, sim. O importante é isso, todos os pontos, tá? Que iniciam da dieta, da atividade física e o tratamento estético. Sempre lutei, sempre briguei para derrotar a balança e hoje eu tô aqui para conseguir. Ela vai começar o processo de emagrecimento. Nós vamos iniciar com o Reaction, que ele remodela o corpo e ela já vai sentir o resultado na primeira sessão. Estou muito feliz aqui na Dermacorpus com o recebimento das pessoas, do tratamento delas comigo. Se não tiver o vínculo, a confiança e a amizade, não é possível. Aqui na Dermacorpus, a última etapa do tratamento diário, antes dos clientes saírem, é o chá diurético e emagrecedor, uma receita exclusiva para quem está em tratamento. Estou muito empolgada com isso, quero começar logo, estou bem ansiosa.